Bem, primeiro eu quero começar cumprimentando a nossa banda, os nossos músicos e a nossa belíssima cantante por homenagear o Partido dos Trabalhadores nos seus 42 anos. Eu queria prestar uma homenagem a milhares de pessoas que, por conta da irresponsabilidade de um governo, não estão participando dessa festa porque foram vítimas do Covid-19. Eu queria então dedicar esse nosso momento de 42 anos aos familiares das pessoas que foram vítimas do Covid-19 e pedir para eles que sejam resilientes, porque a vida continua e nós precisamos conquistar o respeito e o amor da humanidade. Queria também dedicar um pouco desses 42 anos a pessoas extraordinárias que ajudaram a gente a chegar até aqui. Eu poderia citar o nosso mais importante educador desse país, da América Latina, e quizás um dos mais importantes do mundo, o nosso querido Paulo Freire. Eu queria citar o nosso extraordinário intelectual da mais alta competência, Florestan Fernandes. Eu queria citar o nosso querido companheiro, um dos mais extraordinários brasileiros que eu conheci, e herói da resistência francesa, o nosso querido Apolônio de Carvalho. Eu queria citar o Gleice, um dos caras mais extraordinários que eu conheci, um trotskista de alma, o nosso companheiro Mário Pedrosa. Eu queria citar o nosso companheiro Perseu Abramo e a sua esposa Zilá Abramo, que tanto dedicaram o tempo para ajudar a construir esse partido. Eu queria citar um companheiro extraordinário, o cara que criou Optei, o cara que criou a fase Optei, um dos mais extraordinários artistas desse país, o Carlito Maia. Queria cumprimentar e desejar, que ela esteja descansando num bom lugar, a nossa prefeita de Mundo Novo, a Dorcelina Folador, pessoa com quem eu convivi nas margens do Rio Paraguai. Ela era uma pessoa extraordinária que todo dia 8 de setembro, quando se comemorava a morte do Che Guevara, ela colocava uma roupa de militar, pegava uma canoa e entrava no Rio Paraguai para depositar uma coroa de flores ao Che Guevara. Queria falar do nosso querido companheiro Enfio, o irmão do Betinho. Mas, na verdade, o Betinho que era irmão do Enfio, porque o Enfio foi uma das pessoas mais geniais que eu conheci na vida. Queria falar do nosso querido Sérgio Buarque de Holanda e a sua querida Maria Amélia, mãe e pai do Chico Buarque, fundadores do PT. E da Maria Amélia, Gleice, uma lembrança importante. Quando essa mulher recebeu a primeira aposentadoria do Chico Buarque, o primeiro cheque que ela recebeu, ela foi na sede do PT dar uma contribuição a partido com a primeira aposentadoria que ele recebeu do Sérgio Buarque. Quero falar do nosso inesquecível Chico Mendes. Quero falar do nosso companheiro intelectual de muita qualidade, o Eder Sader. Quero falar do inestimável companheiro de viagem. Eu viajei com o Marco Aurélio praticamente 30 anos da minha vida, o Marco Aurélio Garcia, que foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Eu quero falar do nosso companheiro Luiz Guxiguem, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, presidente do PT, ministro. O Guxiguem é aquela pessoa que a carne dele se foi, mas as ideias e a genialidade do Guxiguem conseguem permanecer ativamente na cabeça de todas as pessoas que lutam por democracia. Quero falar do companheiro Reno Zamorina, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que tanto nos ajudou a construir esse partido.
Quero falar do Augusto Campo, extraordinário presidente do Sindicato dos Bancários, junto com o Guxiguem, que ajudou e foi uma força extraordinária para criar um novo sindicalismo, para criar a CUT e para criar o PT. Quero falar do companheiro inestimável José Ibrahim, que fez as famosas greves de Osasco de 1968, voltou do exílio, fundou o PT e que não está mais entre nós, a nossa querida companheira Isabel Picaluga, uma professora sindicalista do Rio de Janeiro. Quero falar do nosso querido companheiro Gilson Menezes, ex-prefeito de Diadema, que saiu do PT, brigou com o PT, mas sempre continua petista. Quero falar do nosso querido Celso Daniel, vítima de perseguição há tantos anos, que tentam sempre não permitir que a sua alma descanse em paz. Agora mesmo tem um documentário falando da morte do Celso. Quero falar dos mais extraordinários artistas que eu conheci, o nosso companheiro Augusto Boal. Eu conheci o Boal em Paris, fazendo teatro de rua. E esse companheiro morreu pouco tempo depois de, numa festa do PT, fazer um dos mais belos discursos em defesa do PT, que até hoje, Haddad, eu procuro o discurso e não consigo encontrar, porque ele entregou por escrito e eu não sei onde foi guardado. Quero falar do companheiro Valdir Pires, figura histórica extraordinária, que foi ministro do meu governo, deputado, secretário do presidente João Goulart. Quero falar do meu querido e inestimável companheiro Marcelo Deda, fundador o Deda era como se fosse um filho. Dedinha, você faz falta. Eu acho que o PT sente a sua falta, porque você foi uma das mais extraordinárias figuras públicas que o PT criou. E você morreu precocemente de um câncer. E eu acho que você passará para a história do PT. Eu falo do Deda como pessoal porque o Deda era como um filho. O Deda, eu era padrinho da filha dele, e o Deda me tinha como se eu fosse o paizão dele. E eu quero lembrar ele nesse dia de 42 anos do PT. Eu não marquei o nome de todo mundo que já morreram, mas eu queria que todos tivessem a certeza que o PT não teria chegado aonde chegou se não fosse a existência de vocês e de muitas pessoas que morreram no anonimato, mas que pessoas que ajudaram a fundar esse partido. Cada um de vocês merece o nosso respeito. Cada um de vocês é responsável por tudo que nós construímos. E eu quero aproveitar para também citar aqui as pessoas que participaram da vigília em Curitiba, em solidariedade à minha prisão. Tanto as pessoas brasileiras que passaram 580 dias gritando bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, como a solidariedade internacional. E quero agradecer a Janjinha, que todo santo dia, depois de gritar bom dia, boa noite, boa tarde, mandava a comida para eu comer na cadeia, porque no almoço eu almoçava aquilo que eles me entregavam. Mas na janta, a Janja mandava uma comidinha, às vezes eu tinha que esquentar, mas fez eu sobreviver na cadeia. E quero, Gleice, dizer que é um prazer e um orgulho poder pertencer a um partido político que tem uma mulher como você na presidência. Eu acabei de ouvir a Dilma falar. A Dilma, ela pode ter todos os defeitos que todos nós seres humanos temos. Se a gente ficar na frente de um espelho se olhando, mesmo depois de ter tomado banho, nós vamos encontrar defeitos em nós. Agora,
Eu acho que poucas vezes esse país teve uma mulher da qualidade moral, ética e competência técnica da Dilma. E a Dilma é uma das grandes injustiçadas que a elite brasileira resolveu escolher, com todas as críticas possíveis, para poder criminalizar o PT. Da mesma forma que tentaram me criminalizar, da mesma forma que tentaram me colocar na cadeia, achando que o PT estava destruído, a Dilma estava destruída. Os irresponsáveis que quebraram esse país tentam jogar nas costas dela e nas costas do PT a quebradeira do Brasil. E eu queria te dizer, Dilma, eu acho que você está ouvindo, porque não foi justo você falar, eu te ouvi, e agora eu estou falando e você não me ouviu. Eu queria te falar que nós do PT, por mais que alguém possa ter divergência com você, eu admito que alguém do PT possa fazer crítica a você, mas nós do PT não poderemos admitir que nenhum inimigo nosso, que nenhum conservador, que ninguém que representa a elite atrasada, que não defenda a soberania, que não tem orgulho desse país, possa falar mal de você. Eu vejo às vezes na imprensa muita gente tentando criar divergência entre eu e você. Eu posso dizer para você que o que existe entre eu e você é uma relação de confiança que poucas vezes existiu entre políticos nesse país. Portanto, de minha parabéns. Saiba que nós estamos juntos até o fim. E o fim está longe, porque nós dois vamos viver muito. Eu queria, Gleice, dizer para você uma coisa. Eu não sei se a TVT controlou o tempo, se a Gleide controlou o tempo. Eu não sei se vão me cortar, porque num programa de televisão comum, quando a gente está falando, tem alguém na frente de uma telinha medindo o Ibope. Se o Ibope cai, as pessoas cortam e acaba. Até logo, até logo. Eu acho que vocês não vão conseguir fazer isso comigo aqui, porque eu estou vivendo um momento na minha vida de gratidão. Eu falo sempre que é como se eu estivesse ressuscitando. É como se o PT estivesse ressuscitando. Porque houve gente que acreditou que nós estávamos destruídos. Houve gente que acreditou que nós éramos comuns, que político nenhum aguentaria 2 capas de revistas chamando ele de ladrão, que nenhum político aguentaria 2 páginas de jornais e que nenhum político aguentaria o noticiário da televisão. Pois bem, nós aguentamos muito mais do que isso, porque quando a gente tem confiança, quando a gente tem uma causa e quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo e quando a gente tem a verdade dentro da gente, nada, absolutamente nada, é capaz de nos destruir. E por isso eu queria pedir licença a você, Gleice, a você, Haddad, a você, Janja, a você que está aí no seu computador, no seu celular, nos assistindo. Eu queria pedir licença para fazer um discurso um pouco diferente. Porque nesse instante da história do Brasil, tem muita gente que fala o seguinte: será que o Lula está com raiva? Será que o Lula está nervoso? Como é que o Lula vai voltar a ser presidente? Ele vai querer se vingar de alguém? Ele vai querer perseguir quem o perseguiu? Ele vai querer tentar destruir quem o destruiu? E eu então resolvi, já briguei com o Stuka, já briguei com os companheiros da TVT, porque eu resolvi não usar teleprompter. Porque eu quero falar de uma coisa que é preciso ser falado nesse país, é preciso falar dentro do PT e é preciso a gente falar muito para a humanidade. Eu quero falar de uma coisa que quando eu falo na intimidade com a Janja. Falar de amor, que é uma coisa que todo mundo sabe que é necessária à sobrevivência humana, mas que muitas vezes a gente não fala porque a gente acha que está tudo resolvido. Então eu resolvi ler um discurso aqui e queria dizer que
Para mim, esse partido é como o ar que eu respiro. Esse partido, para mim, é como se fosse o batimento do meu coração. Esse partido, para mim, é como a água que eu bebo. Esse partido é a razão da minha vida, porque ele foi criado para servir única e exclusivamente aos interesses do povo oprimido desse país. Nem sempre conseguimos ser, razoáveis. Nem sempre fizemos as coisas certas. Nem sempre nós conseguimos fazer tudo o que queríamos. Mas certamente que eu acho que o nosso legado é muito mais importante do que qualquer erro que a gente possa ter. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, é com muito orgulho e muita alegria que comemoramos mais um aniversário deste partido que nós fundamos para dar vez e voz ao povo brasileiro. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chega aos 42 anos num momento especialmente triste da história do Brasil, que nega todas as conquistas que realizamos ao longo dessas 4 décadas de luta. Fundamos o PT para combater a desigualdade, a concentração de renda, a fome, a inflação, o desemprego, o atraso econômico, a subserviência do Brasil a interesses estrangeiros. Combatemos e vencemos tanto na oposição quanto na situação. Levamos 22 anos para chegar ao governo e em apenas 13 anos de governo conseguimos o que nenhum outro partido em qualquer momento da história jamais foi capaz de realizar. Foram tantos acertos que os conservadores deste país se viram obrigados a dar um golpe e derrubar a primeira mulher eleita presidente do Brasil. E depois do golpe, dentro do golpe, impediram que o primeiro operário a chegar à presidência disputasse novamente e vencesse as eleições em 2018. Fizeram o Brasil recuar no tempo e trouxeram de volta todos os flagelos que havíamos conseguido derrotar. Tudo isso em meio a uma pandemia que matou mais de 630 mil brasileiros devido à atitude criminosa e à negação da ciência por parte do atual governo brasileiro. Apesar de todos os retrocessos que o país atravessa, temos o que comemorar no dia de hoje. Mesmo com todas as tentativas de destruição do PT e da acirrada campanha de criminalização da política, estamos vivos. Estamos vivos e mais fortes do que nunca. E continuamos a ser o partido político mais querido do nosso país. Nossa força mostra o quanto sonhar e lutar vale qualquer esforço. Mostra também o poder da solidariedade contra o egoísmo, do amor sobre o ódio. E eu peço licença para dedicar minha fala a esse que é o sentimento mais nobre do ser humano, tão caro a cada um de nós e a cada uma de nós. Porque, antes de tudo, o PT é o partido do amor ao Brasil e do amor ao povo brasileiro. Acredito em todas as formas de amar. Creio no amor romântico, o amor fraterno, o amor de uma mãe e de um pai pelos filhos, o amor aos nossos amigos, o amor da gente por um animal de estimação e também o amor dele para com a gente. Ao longo de 76 anos, 50 dos quais dedicados à militância política, vivenciei tantas vezes o amor e também o seu oposto. Fui vítima do ódio,
que me custou 580 dias de prisão, injusta e ilegal, condenada à saudade incurável dos meus entes queridos e do povo brasileiro. Mas sempre fui e serei, acima de todos os ódios, abençoados pelo amor. Aprendi lendo na Bíblia que se eu não tiver amor, eu nada serei. Vi de perto tudo que mais belo a humanidade é capaz de construir, se ela tiver amor. Acredito no ser humano. Minha fé na humanidade é resultante da crença inabalável nesse sentimento cantado em verso e prosa. Mas, acima de tudo, acredito na igualdade entre os seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode ser dono de ninguém, muito menos do mundo inteiro. Nem a mais temida superpotência, com suas armas de destruição em massa, nem o mais poderoso bilionário com seus iates, jatos e foguetes. A superpotência, com seu arsenal atômico capaz de destruir várias vezes o planeta, sabe que só existe um planeta e que depende dele para viver. O bilionário, com dinheiro de sobra para apreciar a terra do espaço, sabe que sua fortuna depende da sobrevivência da espécie humana e que, se esta desaparecer, de nada valerão todos os bens que ele acumulou durante toda a sua vida. Companheiras e companheiros, o amor e o ódio caminharam lado a lado na história da humanidade. Precisamos mais do que nunca fazer com que o amor prevaleça. O ser humano é o resultado de milhões de anos de evolução. Nós nos tornamos a espécie mais poderosa do planeta apenas pelo cérebro mais desenvolvido, a sofisticação da nossa linguagem ou a capacidade de fabricar ferramentas, mas também pela capacidade de cooperarmos em larga escala com um grande número de desconhecidos. Essa cooperação também pode ser chamada de amor ao próximo.